Olá, no sequenciamento da temporada junina da série Pelo Avesso, vamos conversar hoje com o multi-instrumentista Edmar Miguel, que nos dá o prazer de visitar o Paraíba Online. Prazer, Olá. Ale, o prazer é todo meu. Vou começar perguntando como é que a música aflorou na sua vida. É, primeiramente, filho de tocador. Então, filho de Peixinho, Peixinho é. Meu pai era sanfoneiro e eu fui criado sem ele, mas logo cedo tomei conhecimento da carreira profissional, cidade pequena e tudo mais. E daí eu acho que nasci com DNA, foi isso. E optei por isso desde a idade de 8 anos, que eu comecei a me interessar pelos instrumentos. Aos 12 já estava tocando em orquestras, e começou por aí. E daí para frente eu não parei mais. O aprendizado foi célere, né? Sim, até porque naquele tempo, Ari, não existia a didática, né? As escolas não existiam, era coisa de quem sabe mestre, chamava-se mestres, né? Os maestros, não existia universidade, então professores assim no anonimato, e a gente procurava para ter as primeiras lições, e foi o meu caso, mas encontrei grandes mestres, grandes professores que me deixaram na condição de optar por esse caminho da música. Vou fazer um arco histórico aqui. Você é natural de Cajazeiras. Cajazeiras. Como é que é o arco de Campina Grande até chegar em Campina na década de 70? Eu primeiramente saí de Cajazeira. Eu fui um menino muito ativo em Cajazeira na área da música, né? Toquei em todo tipo de ambiente, até porque a música não dava o retorno que dá hoje, Ari. Não tinha esse glamour. Eu acho que eu conheci Luiz Gonzaga logo cedo, Batizar Bomba, não só para ele, mas para tantos outros, Rito Borborema, que era daqui de Campina Grande, e outros. Conheci esse povo todo e a música não dava esse glamour que hoje tem. Então a gente que era iniciante tocava só para se divertir ou para aprender, porque os instrumentos também eram difíceis. Então, daí eu logo cedo comecei a tocar em cabarés, tocar em circo, tocar em tudo que era de evento, dar aquela canja, batendo triângulo, batendo zabumba e uma série de instrumentos, até que comecei a estudar, e a partir de quando eu comecei a estudar música, que aprendi, fui ser trompetista, aí tudo melhorou. Fui tocar em orquestra e tudo mais, até que saí no circo tocando de Cajazeira aos 12 anos, saí do primeiro circo. Fui artista de circo, fui palhaço de circo, e a música foi sempre assim. Aí, ao sair do circo, tive na região sul, sudeste, centro-oeste, rodei por um bocado de lugares, fui fotógrafo na barragem de Sobradinho, na sua construção, fui uma série de outras coisas, construí parede de açude, enfim, atrelado à música eu fazia tudo, mas porque a música não dava o resultado que a gente conhece a história. Mas optei em Brasília, aos 21 anos de idade, e optei por seguir a carreira militar. Então, procurei saber onde estava havendo a melhor oportunidade da época e disseram-me que era na Paraíba, em João Pessoa. Então, a partir daí, a Paraíba precisava de um organista na época, é o que se dizia. A gente chamava de organista, o que hoje é tecladista. E eu, que na época já tinha tocado em várias bandas no sertão, eu fui o primeiro organista de Cajazeiras, como o Pinto foi o primeiro de Piancó, e eu optei por vir para me inscrever no curso de sargento na Polícia Militar da Paraíba. E assim fiz. Voltei para Paraíba, voltei para Cajazeiras, fui para João Pessoa, me inscrevi e ingressei na Polícia Militar, mas não deixando a carreira de musicista. Aqui em Campina Grande, em João Pessoa, toquei piano em alguns lugares, porque na época não tinha quase nada em João Pessoa, era uma cidade morta, em 77 era morta, só tinha o Cassino da Lagoa, Pavilhão do Chá e mais nada. O Hotel Tambaú era novo. Então, nesse período, eu vim conhecer Campina Grande, dentro ainda no final do curso, conheci o Ipiranga, trazido por um amigo aqui, e para ser franco, foi justamente quem me trouxe para Campina Grande. Eu era solteiro, não tinha família, nem ninguém aqui, vim conhecer a cidade, fui mostrado ao Ipiranga e com pouco tempo depois eu já estava aqui em Campina Grande. Deixa eu dedilhar um pouco aí com tanta coisa que você falou aí nessa resposta. Primeira coisa, essa questão do ter sido palhaço de circo foi uma contingência, necessidade do circo,
Porque você estava lá como músico. Como é que se deu essa experiência? É sempre os circos que chegavam na minha cidade, em Cajazeiras, precisava dos músicos para fazer o quarto de hora, que você sabe que tinha isso no circo de antigamente. Serviço de som não tinha, não rodava disco nem nada, era só aquele microfone. Então os músicos faziam o quarto de hora. E eu, como era novo, adolescentezinho, bem entrosado já com as músicas da época, Gerry Adriano, Roberto Carlos, tal, e eu já fazia, já transformava isso para sanfona. Já fazia, cantava como shot, como forró. Então o pessoal me chamava muito para fazer esses quartos de hora. Eu ficava no circo e presenciava toda aquela coisa e gostei da questão. Fiquei tão entrosado que, tocando na região, quando faltava uma pessoa para entrar numa cena e tudo mais, eu já entrava por ali. E aí fui me preparando para isso e conheci Machadinho, que foi o secretário dos grandes circos, Bartolo e tudo mais, esses grandes circos que passaram aqui. Ele foi secretário, inclusive o último circo dele esteve ali perto do shopping e eu estive com ele, fui visitá-lo porque ele me deu essa oportunidade no começo da vida. Então, a partir daí, eu passei a entrar naquelas... O circo fazia aquelas peças, Jerônimo Herói de Sertão, Direito de Nascer e tal, e eu estava sempre inserido naquele contexto aí. Até que a parte engraçada veio na necessidade de fazer aquela parte de baticheira com palhaço e tudo mais. E quando não tinha, Gamichola bebia demais, que era o meu amigo palhaço, um dos que andavam comigo. Quando ele tomava uma demais, eu entrava para fazer. Aí botaram o nome de Taioquinha, já que eu já tinha, né, assim desse jeito. E foi dessa maneira. Eu fiz algumas apresentações, inclusive aqui em Campina Grande ainda. Eu comecei a nossa conversa que você era multi-instrumentista. Quantos instrumentos você toca? Eu tive a oportunidade, por só viver de música, de estudar um bocado deles, né? Assim, o fole de 8 baixo. Aí, vamos lá? O fole de 8 baixo, não, eu toquei muito. O violão, contrabaixo, bateria, guitarra, zabumba, pandeiro, trompete, tenor, sanfona, Piano, né? piano, tá entendendo? Porque a minha área, assim, eu passei mais tempo da bossa nova tocando piano. Teve uma época da música nordestina que eu fiquei distante dela um pouco, porque eu estava na bossa nova e tal, na MPB, mas eu tive a oportunidade desde o pífano até o birimbau e eu dei uma passada. A opção pela sanfona foi de identificação ou foi circunstancial? Não, identificação. Eu comecei piano e sanfona ao mesmo tempo porque o professor da Filarmônica de Cajazeira era o maestro Rivaldo Antônio de Santana, que terminou aqui na banda do município, mas um grande maestro. E ele era flautista, pianista e tudo. E logo cedo, como ele precisava tocar flauta e tudo mais, estudar, ele já me deixou usar o piano dele como pianista. E foi a partir daí que eu conheci o piano, e o piano ajudou muito a sanfona pela parte didática. Então, eu sempre toquei os dois. Mas a coisa de ser forrozeiro mesmo foi a necessidade da época. Porque não tinha, teve uma época que a música, a MPB não era tão forte quando começou. Tá entendendo? Tanto é que Gilberto Gil era sanfoneiro quando eu comecei. Milton Nascimento tocava fole de 8 baixo também. Soriano tocava fole de 8 baixo. E todo esse pessoal deu uma migrada para o novo estilo. Então a gente ficou sem pé. Foi quando o Luiz Gonzaga também teve aquele desgosto, que queria até abandonar e que depois as meninas, as cantoras fizeram aquela, né, juntaram para levantar a história dele, que isso aconteceu. Como é que é a história de que quem toca sanfona não toca 8 baixo? Tem isso? Tem. E por quê? Necessariamente não, porque o 8 baixo é um dos instrumentos mais difíceis do mundo. Porque o 8 baixo ele tem características que os outros instrumentos não têm. Os 8 baixos daqui de Campina Grande, que Jackson do Pandeiro cita Pedro Beicinho, ele chama Pedro do Beiço Lascado, que era um grande 8 baixo daqui da cidade. Eu não cheguei a conhecê-lo. E Geraldo Corrêa eu conheci, que era o mestre de todos. E cada um afinava o seu 8 baixo numa afinação diferente, então era impossível um tocar no 8 baixo do outro. O que, para sanfona, não existe isso. É uma afinação padrão, uma afinação piano. 8 baixo não obedece. Tem afinações que mudam as notas, ou seja, os intervalos mudam de lugar. As notas são a mesma, mas a armação, a maneira de tocar, a técnica de você aferir o instrumento, diverge muito de 8 baixo para 8 baixo. Você gosta de tocar 8 baixo? Ainda toco, tem o meu em casa ainda. Gosta? Eu gosto, sim. É um instrumento que prepara você muito, porque a harmonia é muito pouca. Ele é um instrumento de solo, né? Um instrumento de melodia. Então isso puxa muito pela rapidez auditiva. Então o 8 baixo é um professor. Vamos pegar aí a sua companheira inseparável aí. Já está aqui. Perfeito. Dá um exemplo aí da diferença aí da sanfona pro fole aí. Certo. Por que o fole é mais complicado? Uhum. Olha,
Primeiramente, a sanfona tem essas possibilidades que são sons diferentes, chamadas de registros. Você tem na mesma nota. Se você quiser mudar ela, você muda. Tá entendendo? Então tem várias opções. Ao passo que o 8 baixo não tem. Os modernos já colocaram, mas o verdadeiro 8 baixo, pé de bode, o raiz, não de jeito nenhum. Então, o 8 baixo ele toca com nota. Só uma nota. Ele faz algumas coisas em terça voz. Já a sanfona não. O 8 baixo é incapaz de fazer esse tipo de acorde, esse tipo de coisa. Mas a sanfona, a diferença é essa. As notas são a mesma por quê? Só para completar. Uma escala é de dó a dó. Então, qualquer instrumento do mundo ele só vem daqui para cá. É de dó a si. Ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Aqui já é outro dó. O que vai se repetir aqui embaixo. Então, o 8 baixo também só tem essas notas. Só que aqui se repete muito, tem opções de você fazer uma harmonia e o 8 baixo não tem. Eu ia tocar mais à frente que você também é professor e maestro. Não vou antecipar aí, já nessa parte didática. Explica pra gente as diferenças básicas do que vem a ser baião, shot, chachado e forró de forma generalizada. Muito boa essa sua pergunta, que pouca gente vai para esse caminho. Em toda a história da música, a música é um grande corpo, e todo grande corpo existe seus parasitas. Então, quando tem um ritmo que é sucesso, aparece um bocado ao seu redor e não se sustenta, como o chachado não se sustentou, o coco já passou, não foi coisa para dançar e tudo mais. Tanto é que quando o Gonzaga chegou, aquela música é bem didática, ele diz, no Rio tá tudo mudado, na noite de São João, em vez de polca e rancheira, o povo só pede e só canta baião. Foi quando surgiu o baião. Então, o baião, ele vem se ajeitando ao longo do tempo, porque no começo era tocado em melê, não existia o triângulo, era tocado em reco-reco. Depois foi juntando os instrumentos. Então a diferença praticamente vai estar na batida e na levada da letra da música. Tá entendendo? Um coco, por acaso. Olha o coco de Dona Lili, você se perde na entrega de Dona Lili. Lili, olha o coco de Dona Lili, você se perde na entrega de Dona Lili. É bem ligeiro, o meu coco é assim, eu vou até o fim. E o cantor que vinha a mim vai se atrapalhar. Se não é coco de furar, é coco rojão, que veio do sertão lá de Alagoa. Se o cantor é gente boa, sabe improvisar, comigo vai parar para aprender a regar, porque se perde na entrega de Dona Lili. Esse é o coco. Aí o baião já vem mais suave, com... Se a gente lembra só por lembrar do amor que a gente um dia perdeu, saudade fosse assim, é bom pro cabra se convencer que é feliz sem saber, pois não sofreu. Isso é o baião, tá entendendo? O forró que o povo fala foi um hábito que a mídia mudou, porque o forró não é cantado. O forró não pode ser cantado, jamais. Quem disser que forró é cantado, precisa dar mais uma pesquisada e estudar um pouquinho. Porque o forró é o jazz do sanfoneiro, só quem toca o forró é o sanfoneiro. Tá entendendo? Então aí você pode fazer... O forró é só instrumental. Faltou o shot. E o shot é aquilo que Gonzaga fez, era solado. O shot começou solado no 8 baixo. O pai dos Gonzaga tocava isso. Isso é chorão, é uma música de folha de 8 baixo, é um shot. Aí se modernizou e botou letra como... Quando eu cheguei lá no sertão, tem vazado Januário com seu fole prateado. Só de baixo 120, bem juntinho, como negro empareado. Aí vem eu também, que compus vários shots que o pessoal nem sabe que é meu, mas tem essa. Nada nessa vida é para sempre, tudo tem começo, meio e fim. Mesmo com o namoro acabado, mas eu sei que você sente saudade de mim. Aí vem Bilho de Campina, cantou esse que é meu. Quando a solidão bate no peito de quem ama, o remédio é só chorar. Eita vida, isso foi Bilho que cantou. Então o shot é isso, Flávio José modernizou também, fez da maneira dele. Mas o shot é aquele, 2 pra lá, 2 pra cá, não muda. Qual foi a primeira música que você tocou? Aqui hoje? Não, na vida. Rapaz, lá atrás, na infância. é porque a gente... Dá pra lembrar, não? Dá sim, a primeira, olha...
A primeira eu toquei uma valsa. Assim, quando eu estava aprendendo acordeon, foi uma valsa. A valsa dos namorados. A valsa dos namorados, isso é muito antigo. Quando é que o cantor encarnou no músico? Logo quando comecei. Já? Já. Simultâneos? Simultâneo. Existia um cara lá chamado Antônio da Bomba, que tinha um gravador, que tinha eu cantando com 11 anos, já em festa. Só que devemos lembrar que, quando eu comecei a tocar, nos anos 60 e tal, a música cantada não era bem aceita, não. Pelo menos no nosso caso, de festas das festas rurais. Era música instrumental. A música cantada, houve um trabalho para entrar. Tanto é que Trio Nordestino, que foi de uma época antes dos Três do Nordeste, e aqui tinha outros cantores como Zito Borborema, Marinês, a gente ouvia coisinha na cidade, nos parques de diversões. Mas nas festas, onde você ia tocar para dançar, quando eu comecei, ainda era rancheira, ainda era mazuca, ainda era o samba, o bolero, a rumba, tá entendendo? Essas coisas, aqueles ritmos cubanos, latinos, boleros daquela época, era quem estava ainda quente. Então, foi quando o pessoal dos anos 60 veio fortemente, porque o movimento dos anos 60 começou, não foi pela cidade, ele foi mais rural. Porque quem é mais fácil de ouvir a música simplória, que não seja com muita poesia, é o povão. Aí depois é que vai subindo. Tanto é que, só para complementar, a sanfona não entrava nos clubes na sociedade. Eu vim tocar num clube na minha cidade, depois já de grande, porque não entrava. Sanfona não. Nos clubes não. Entrava orquestra e tal, tanto é que eu toquei em orquestra, mas eu vim tocar já sanfona já com 17, 18 anos, que os clubes começaram a aceitar no mês de junho, diga só de passagem no mês de junho, mas não entrava. Eu acho que você tem aí em torno de 10 discos gravados, por aí? Entre vinis e CDs, sim. Tem 11, foram 11. Qual foi a primeira música gravada sua mesmo? Primeira música. Forró sem triângulo, sanfona e zabumba, não presta, não presta, festa sem forró não vai. Forró sem mulher não presta, forró sem triângulo, sanfona e zabumba, não presta, não presta, festa sem forró não vai. Forró sem mulher não presta. Veio um bocado depois dessa. Aí Capilé gravou, Flávio José gravou, muita gente, Inaldete, um bocado de gente gravou música minha. E a história do maestro, como é que entra na sua vida? Justamente desde criança que eu gostei de arranjar. Quando o pessoal surgia com a música nos festivais, sempre me procurava para botar a introdução, fazer o caminho harmônico da música. E tudo isso me levou a buscar conhecimento nessa área de arranjar, porque chama-se arranjador, né? Aquele que pega a melodia, pega a letra do compositor e coloca ela como vai ser, né? Fazendo o seu tamanho real, botando as harmonias e tudo mais. E eu sempre gostei disso e fui estudar para isso. E ao ingressar, mesmo como produtor, antes de estar na polícia, eu já fazia esse tipo de arranjo. E quando eu ingressei na Polícia Militar, e a oportunidade foi maior, conheci grandes mestres, estudei também depois disso. E quando você conhece, para ser maestro, não precisa nem formação acadêmica, né? Que você sabe. Severino Araújo não foi, Sivuca não foi, Emerton Pascoal não foi, e tantos outros não chegaram a estudar a universidade. Esse caso que você menciona, eu estudei autodidata. Porque na época não existia universidade, existia professores que conheciam muito, como o maestro José de Souza Neves, lá do Sertão, e grandes outros maestros, como Heraldo Gomes de Oliveira, que foi daqui, Rivaldo Santana. Esses caras sabiam muito, tinham bagagem e era quem, na época, fazia a coisa girar, com total competência. Severino Araújo não fez faculdade de música, é um dos maiores músicos do mundo, né? Severino Araújo, nosso maestro da Tabajara. Então, a partir daí, eu fui escrevendo, fui arranjando, e aquele evento da TV Paraíba, o Forró Fest, que eu criei, fui chamado para criar aquele evento e acompanhei por vários tempos, comecei a arranjar ali, fiz aquele tema que Antônio Barros me trouxe para fazer aquele tema que era do Forró Fest, e a partir daquele arranjo foi ficando mais conhecido, mais conhecido. Você falou há pouco que entrou na Polícia Militar para ser organista. Isso, era a necessidade da época. Terminou como organista na banda, não? Só chegou depois que eu saí.
Aí chegou o órgão já com o nome de teclado, mas não foi só trompetista mesmo. E regente quando estava perto de sair. Fala-nos um pouco, Edmar, sobre o capítulo importante, presumo, na sua vida, da Orquestra Sanfônica. Maravilhoso. Foi uma oportunidade maravilhosa que eu tive na vida primeiramente, para mostrar que a sanfona, na nossa região aqui, não era só o que o povo pensava, um instrumento de cego, um instrumento de feira. Eu cheguei com uma proposta de dizer que a sanfona existe uma maneira didática de melhorar, porque na época que eu cheguei aqui, eu digo época porque faz tempo, 45 anos. Então, as coisas davam-se diferente. É como diz, a música era mais tímida, a sanfona não tinha muita credibilidade como um instrumento de acompanhamento, foi ingressando depois na MPB e tudo mais, mas ficava resumido só aquele negócio do vucu, vucu, vucu. E eu cheguei dizendo que não, tocando diferente, criei alguns problemas com alguns da época que dizia que eu queria tocar piano na sanfona, teclado na sanfona, mas isso é normal que aconteça nas mudanças. E aí foi quando apareceu essa grande oportunidade que Ronaldo me deu, não só a minha Campina Grande, que a gente pôde melhorar o conhecimento e, por não dizer, a mão de obra todinha do que se diz respeito à sanfona. Como é que foi? Só para resgatar aqui, para quem não está acompanhando, como é que foi que surgiu essa ideia da parte da orquestra em si, da concepção de uma orquestra regada à sanfona? Eu sei que já tinha sido feito, através de Ronaldo, consulta a outras pessoas, outros, até sanfoneiros, como Sivuca e tudo mais, e outros, da possibilidade. E foi dito a ele, olha, lá em Campina tem um rapaz que dá conta disso. E eu estava no quartel do 2º Batalhão, e recebi a visita de Everaldo Dantas e o saudoso Flávio, à minha procura, dizendo que havia essa vontade de Ronaldo, se era possível e tudo mais, e marcamos o encontro, e foi dito como seria, e veio Saveni naquele período do Rio de Janeiro, com acho que Lucas Salles e tudo mais, todo mundo teve no começo daquilo ali, a gente foi conversar, e foi dado o aval para que eu juntasse sanfoneiro, foi dado aqui na rua, nessa Venâncio Neiva, na sede da Filarmônica, um local para a gente ensaiar, e aí começamos a ensaiar e foi o que existiu. O Ronaldo que a gente está falando aqui é Ronaldo Lima, na época que foi prefeito de Campina Grande. Aí a orquestra leva o nome dele, é uma associação, né? Associação Orquestra Sanfônica. Outra coisa, Edmar, como é que você analisa essa questão dessa crise de compositores de música regional? Rapaz, eu vejo isso com muita naturalidade. É cíclico isso? É porque todas as épocas foram assim. Eu lembro na minha época que o povo deu uma criticada danada em Mauro César. Comprei 1 quilo de farinha para fazer farofa. Era só isso. E o povo até chiou, mas isso é música e tal. E todo o tempo foi assim. Tinha Meu Lulu nos anos 60. Meu Lulu, o que há? Sempre tem essas coisas, tá entendendo? Mas se você olhar no meio de todos, você vê que em todas as épocas vai ter também aqueles que, né, Zeca Baleiro e outros aí que têm se destacado tanto, né, na música brasileira, é que falta aquela oportunidade que a mídia não trabalha por vontade do artista, ela trabalha para o público. O que o público quer é isso, e agora com as redes sociais é que, né, tá entendendo? Mas eu não vejo crise, eu vejo a linguagem da época. Porque eu confesso que não sei falar a linguagem da juventude de hoje. Eu não sei, porque o que eu vejo nas redes sociais, eu posso ler em alguma coisa, mas não convivo. E você só tira a realidade da convivência. Acredito eu, penso assim. E você, nessa perspectiva, essa, para alguns, descaracterização das festas juninas é um caminho sem volta? Total. Descaracterização não, ao meu ver não. Há para quem aqueles que são um pouco saudosistas, tá entendendo? Mas não há descaracterização não. A música está tocando do mesmo jeito. Quem ganhou com isso? Eu acho que quem ganhou foi a sanfona, porque sobe em todos os palcos e acompanha todo tipo de música. A zabumba está sempre no meio, o triângulo está sempre no meio. Então eu acho que houve uma evolução. Eu acho difícil, quando era adolescente, querer ouvir Caruso, uma festa comigo com Caruso, cantando ópera e tal. E na época era o que rolava, valsa, Francisco Petrônio, Augusto Calheiros, era tudo da minha época. Mas a juventude queria o quê? Queria a Jovem Guarda que estava chegando, e aqueles que tinham mais condições acadêmicas, a Bossa Nova falava uma outra linguagem, uma linguagem mais, né, própria do meio acadêmico, ao passo que Evaldo Braga,
e outros falavam a linguagem do povo mais, né, na periferia. Hoje, para um jovem querer, por exemplo, em termos de Campina Grande, querer aprender a tocar sanfona, é fácil ou ele vai encontrar muitas dificuldades do ponto de vista, para usar a expressão agora há pouco, dos mestres? É difícil porque a maioria não procura se aprofundar no que diz respeito à teoria musical. Eles vão mais pelo que está rolando. Hoje a internet oferece muitas possibilidades de você aprender só determinado ponto, o que não assim, não completa o músico para que ele utilize um instrumento tão complexo como esse, porque a sanfona é muito complexa, tá entendendo? É um instrumento de uma harmonia muito complicada. Ao passo que o piano, você coloca 10 dedos, você tem 10 notas, pode ter mais se usar 2, isso é como artifício, mas na sanfona você coloca num baixo só e você tem um acorde completo. Tá entendendo? Então você vai trabalhar aqui, vendo as necessidades que você vai ter aqui para fazer a complementação dos acordes. Se você quer de uma maneira simples, se você quer de uma maneira, um acorde mais moderno e tudo mais. Então a sanfona tem essa dificuldade para muita gente. Por que é que não se escuta muito, na sua opinião, não se escuta muito forró quando passa o período junino aqui entre nós? Tem a ver muito com a mídia? No mundo de hoje, não. Agora, poderia ser mais, assim, como você diz, rodar mais até dentro da simplicidade, porque tem a música nordestina, ela é boa, tem muita coisa boa. E tudo que é bom deve ser apresentado sempre, não só de hoje, mas de todos os tempos, acredito eu. Mas eu acredito, assim, é porque o modelo passa, quer queira, quer não, o modelo passa. E o modelo da música nordestina ele vem se renovando a cada dia. O que o povo chama de tradicional hoje, Ari, já não é o que eu chamo de tradicional. Porque a minha visão de tradicional é outra. É usar bumbo batendo daquela maneira correta com 2 pancadas e o bacalhau. Hoje já é quase uma bateria. A sanfona tocada de maneira, certo? Como antigamente, como Gonzaga tocava. Hoje já não é assim. Então vão se adaptando e ninguém volta a isso. Eu acredito que não volta. É mesmo que você querer gravar com VHS. Você não vai conseguir, nem o estúdio vai conseguir. Os equipamentos nem reproduzem a qualidade de um VHS hoje, acredito eu, que tem complicações. A música segue esse mesmo padrão, os ritmos seguem esse mesmo padrão. O que não muda é a célula. A célula é a parte rítmica que diz que o baião é 2x4, então vai ser eternamente 2x4. Isso nesse meio você pode botar tudo, parará, mas é o 2x4, é o baião. Quem são os seus ídolos na música e fora dela? Aqui no Brasil tem vários, na área orquestral tem Severino Araújo, na área da sanfona tem nosso paraibano Sivuca, e o maior de todos que eu acredito que foi o presente para a sanfona foi Dominguinhos. Não estou desfazendo, jamais desfazendo de ninguém. Tem muitos, tá entendendo? Mas no piano, Arthur Moreira Lima, um grande pianista brasileiro, maravilhoso, da área clássica. E tem também o Pedrinho Mata, Pedrinho Matar, aquele que tocava para as igrejas, no canal da igreja, muito bom pianista. E tantos outros. E na sanfona, e Gonzagão não pode sair, nem Jackson, nem Marinês, não pode sair nada, porque são a base da raiz da música da gente. Edmar, essa nossa temporada tem 3 perguntas que estamos fazendo a todos os nossos entrevistados. As farei agora a você. Primeira delas, vou até aqui para ser bastante preciso. Se você pudesse, qual é a memória, qual é a imagem do São João de Campina Grande que você gostaria de eternizar? Olha, Ari, tem vários momentos. Agora, para mim, que toquei para Chico Trambique, que a gente decidiu criar a barraca lá no Cruzeiro, na antiga Mamma Mia. Chico Trambique andava num bug aqui em Campina Grande, e era da época que eu andava em todo esse buraco tocando, e ele me chamou para tocar na barraca dele ali, no coqueiro de Zé Rodrigues, que eu tocava na banda San Remo, que ficava vizinho o buracão. É parte do povo. Não existia. Aquilo era o esgoto que Anivaldo Ribeiro tinha tapado. E falei uma cana ali para beber. Tu vai, Galeguinho, tocar? E eu fui. Então, dali, houve o 2º ano, e depois a barraca, que foi lá Graziella, foi lá aquele pessoal, fez aquele camisinho. Então, eu eternizo aquele momento, porque vi de um lugar que eu estava, numa brincadeira com os amigos, dentro do mato no escuro, hoje é o São João maior do mundo. Segunda pergunta. Na hora da fome, para escolher uma única opção, o São João tem gosto de quê?
Gosto de atualidade. Hoje é... Uma comida. Sim, a característica do São João, minha canjica e minha pamonha, jamais sou sertanejo, plantei roça, sei o que é isso, fiz isso e sei fazer mais. Sabe? Sei fazer canjica, sei fazer pamonha, faço todo dia tapioca para minha esposa tomar café comigo quando chego da academia. Eu corro todas as madrugadas, sempre 8, 10 quilômetros, há muitos anos, faço academia. E quando chego da academia, uma tapioquinha para eu e Dona Chiquinha, gosto da cozinha. E se você pudesse escolher apenas um, qual seria o forró da sua vida? Chililique. Aqui. Trio nordestino, Chililique, levantou e ainda levanta. Foi um prazer recebê-lo aqui no Paraíba Online, que o sucesso e a sua identificação com nossas raízes, nossa música, seja avance por muitos e muitos anos aí. Eu agradeço por demais o convite a você, a toda a sua equipe, e que todo mundo possa curtir tudo que há de bom, porque não tem nada errado, tá? É tudo certo. A festa está aí, o povo está vivendo, tudo vai continuar. Só as suas dúvidas vão permanecer se você não procurar se adequar aos tempos.